A ideia do suicídio como um aparente desfecho para uma história de muito sofrimento ou de um quadro depressivo reacende uma discussão sobre a dificuldade que é a compreensão destas pessoas no desenrolar de suas tramas pessoais. Ainda que a depressão não seja uma doença silenciosa, alguns especialistas defendem que na prática é muito pouco diagnosticada. Mas afinal, qual a relação entre a depressão e o suicídio? A depressão é uma doença grave, que é uma doença que tem por algumas das suas características exatamente a falta de motivação, a falta de energia, a tristeza, o choro fácil, a ideia de que não vale a pena viver, muitas vezes tentativas de suicídio. Então, é um quadro que, por afetar aquilo que a gente chama do humor, é uma perturbação do humor, que é o estado de espírito geral que nós temos. Quer dizer, há momentos que nós estamos mais tristes, há momentos que nós estamos mais eufóricos, mas isso é normal, mesmo durante o dia o nosso humor flutua. Mas no caso da depressão, há uma alteração, uma inibição permanente do humor. Isto é, uma inibição, em vez de eu estar eufórico, ou estar, digamos, natural, eu estou triste, eu vejo as coisas de um lado ruim, eu acho que eu não vale nada, eu não tenho motivação para fazer as coisas, e chego à conclusão, é um sofrimento muito forte que a depressão pode trazer, e muitas vezes chega a essa conclusão, é melhor acabar com tudo do que ficar nesse sofrimento terrível. Então, há uma relação que grande parte dos suicídios, em grande parte dos suicídios encontramos alterações do humor, nomeadamente a depressão. Em que faixa etária o suicídio é mais comum? Uma faixa que preocupa, porque a maior parte, a faixa dos 15 aos 29 anos, é uma faixa em que o suicídio é a quarta causa de morte. E de facto o suicídio não acontece com frequência nas crianças e adolescentes, mas pode acontecer, particularmente em adolescentes. Aliás, se eu estou falando de 15 a 29 anos, já estou pagando uma boa faixa da adolescência, não é? Também, a partir dos 50 e um pouco mais acima, o isolamento, a depressão, que pode ser também mais presente nessa faixa etária, também temos um percentual relativamente elevado. Mas, como eu disse, aliás, para se ter uma ideia, não é? Ainda que a nível global estamos assistindo, ainda bem, a uma redução da taxa de suicídio, terá havido de 2000 a 2019, terá havido uma redução de cerca de 30 e poucos, 36%, o que é bom, mas ainda o número é elevadíssimo, não é? Cerca de, em termos mundiais, cerca de 700 mil por ano. Então, é elevado, e particularmente em determinadas camadas. Qual a proporção do suicídio em relação às outras doenças? O número de mortes por suicídio é maior do que o número de mortes pela malária, que mata muito, particularmente em África, HIV e cancro da mama juntos. Quer dizer, morre-se muito mais de suicídio do que todas essas doenças juntas. E morre-se também muito mais de suicídio do que de homicídio, mais conflitos armados. Quer dizer, então, apesar de haver essa tendência para redução, mas ainda os números são importantes e são significativos. E, particularmente, nós estamos numa conjuntura que pode propiciar, e isso a gente deve nos deixar alerta, a questão da pandemia, não é? Com as interrogações, as dúvidas, as inquietações, os medos, o confinamento, a insegurança social, o desemprego, enfim, há um conjunto de... Ainda não há dados ainda absolutamente... Há estudos que estão a ser feitos, mas muito provavelmente há alguns indícios que sugerem que, de facto, a pandemia, como em outros aspectos ligados ao
ao equilíbrio, à saúde mental, esteja a ser um fator propiciador de suicídio. Que políticas devem ser desenvolvidas para diminuir o número de suicídio? Naturalmente, quer dizer, quando a gente discute essas questões, fala, analisa, estuda, é para tentar encontrar soluções. Haverá soluções, digamos, que são mais ou menos individuais, que são familiares ou mesmo comunitárias, mas haverá questões de políticas públicas, de informação, de capacitação de pessoas para lidar com essa realidade, de controle de determinadas situações. Por exemplo, sabemos que o álcool e outras drogas são fatores fundamentais nas tentativas de suicídio e no suicídio consumado em vários segmentos etários, mas particularmente nos jovens. Então, e há políticas que devem ser implementadas exatamente para que se tenha um ambiente menos favorecedor de uma situação desta natureza.